Nós estamos chegando com mais um Motores na TV, nosso programa automotivo, veiculado pela Vale TV, na região do Vale dos Sinos, que é Novo Hamburgo, Campo, Sapiranga, Estância Velha, sempre trazendo assuntos automotivos. Em época de pandemia, a gente se ajusta, faz novos formatos adequados para esse isolamento, esse distanciamento, que também nos aproximou muito mais de pessoas queridas, pessoas competentes. E nós estamos com o João Marcos Ramos, que é designer. Até um dia tem que mostrar para ele a música, a paródia que o pessoal aqui do Sul fez sobre os designers, debochando daquela criatividade acerbada de alguns. Mas vocês podem ter certeza, João Marcos não usa sapato vermelho nem óculos amarelo. É um sujeito coerente, com as linhas, com a harmonia, evitando os excessos que alguns, estranhamente, usam em suas vestimentas, mas nos seus produtos são normalmente 99% muito agradáveis. Com a sua formação profissional iniciando na FAP, na Hoffmann Penteado, em termos de designer, também trabalhou na GM, na Honda, depois da Auto Latina congregava a alemã Volkswagen com a Ford americana, que é, por sinal, na Ford Brasil que eu encontrei pela primeira vez a João Marcos, e depois ele foi aos Estados Unidos trabalhar lá e acabou retornando ao Brasil, e a gente tem a oportunidade de falar com ele especificamente sobre design, porque nós temos, assim, principalmente os leigos, aquelas confusões sobre o que é cópia, por que um carro está muito parecido com o outro, a montadora fez uma lateral, uma traseira, as lanternas do carro X são iguais à do Y, muitas vezes são projetos terceirizados nas empresas fornecedoras desses equipamentos, que acabam confundindo a cabeça de um consumidor comum. A gente inicia agradecendo a presença do João Marcos e perguntando o que faz um designer, a que ponto ele tem liberdade de exprimir aquele pensamento, aquela ideia que ele tem, ou ele segue estritamente aquilo que alguém do marketing e depois, ou da engenharia, segue. Como é que funciona o projeto iniciando de um carro, um designer? Oi, Copete. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. A gente já se conhece há muitos anos, né? Nos encontramos aí em vários lançamentos da Ford. Bom, como você falou, eu sou formado pela FAAP em desenho industrial, mas sempre gostei muito de carro, desde criança. Então, eu sempre tive uma visão muito crítica de automóveis, né? E sempre fazendo avaliações, justamente tentando perceber isso, mesmo antes de entrar na indústria, como é que as coisas funcionam. E, na realidade, o que acontece? A indústria automotiva, ela não funciona uma área sozinha da outra, né? O design não funciona sem marketing, sem engenharia, que dá suporte para fazer as coisas para design. Na realidade, quando você começa um programa, que a gente chama de programa, né? Tem até a brincadeira falar que a gente é garoto de programa, que quando começa um programa, a gente recebe um briefing, um pedido de marketing, né? Eu tô floreando um pouco, porque na realidade você tem um plano de desenvolvimento, né? Não é um produto, ele chega, o marketing chega um dia e te pede. Não, existe um programa, você sabe quando que você vai começar a trabalhar naquele programa. Mas estou floreando um pouquinho. Então, o marketing entrega para design, olha, nós vamos ter que fazer uma picape, e essa picape vai ter a versão regular cab, que é só de 2 portas, ou a extended cab, agora normalmente de 4 portas. Beleza, essa é a informação. Ela vai ser uma picape pequena, média ou grande, essa é a informação. Então, o design começa a desenvolver propostas em cima desse briefing, com total liberdade. Né? O designer ele não pode começar já cheio de amarras. Né? A não ser que você esteja fazendo um freshening, quer dizer, você está dando uma modificação. Restyling, como a gente chama. Restyling, já numa coisa existente, ou seja, sua folha não começa em branco, né? Você já tem um monte de coisa ali amarrando. O programa totalmente novo, você começa do zero. O designer tem que ter liberdade completa. E aí você tem fases no desenvolvimento do programa onde você vai reduzindo, é um funil, né? Então, primeiro você faz as pesquisas, entende o que o consumidor está procurando, ele quer uma coisa mais conservadora, uma coisa mais moderna, uma coisa super moderna, depende muito
da categoria do veículo que você está desenvolvendo, né? Depois você começa a fazer os modelos e começa a amarrar os hard points, né? Que são os pontos que você tem que amarrar, que é mecânica, é o package, né? O espaço que você tem que ter para o passageiro e motorista, passageiro, bagagem, né? Então você vai encerrando. Então não é um negócio, depois fica muito amarrado. É claro que o trabalho do designer, ele vai desde a criação, que eu falei, que é uma coisa ali solta, até fazer esse ajuste do tema escolhido, ou do tema aprovado, aos parâmetros que você tem de engenharia e aos parâmetros que você recebe de marketing. Mas deixa eu te colocar uma coisa que foi me dita por um grande mestre nessa área, que você conheceu muito bem, o Veiga, que ele era um escravo quando se falava de golfe, porque ele disse e dizia para mim que era como redesenhar uma Havaiana. Não tem como. Quando você tem um ícone, um sucesso em termos marcantes de design, ele dizia assim, eu tenho que fazer qualquer coisa ao redor daquela coluna C larga, inclinada a X graus. Vocês, designers, muitas vezes têm, quando encontram um sucesso, as algemas de permanecerem próximos àquilo. Eu poderia dar um exemplo, já que fala da Ford. O Mustang é isso. Não, mas muito pior, então. Vamos dar, o Mustang é o lado positivo, mas no lado negativo, o carro mais vendido por 30 anos na América chamava Taurus. Ah, 30. Taurus, tá. Taurus. Se chamava Taurus, era o carro mais vendido há 30 anos. E aí, por pesquisas de mercado, é óbvio, porque aquilo não é um delírio, o uso de drogas, alguém fez aquela versão com aparência de um peixe. A gente se debocha que é um peixe. A gente sabe, eu chamo de baratão. O baratão, exato, o baratão. Em 9 meses, a Ford Motor Company perdeu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto posto para 4 carros japoneses e ela ficou em 5º lugar em função de um design desastroso que, obviamente, foi aprovado. Sim, não foi só o aprovado. Quer dizer, se fez uma aposta, eu também posso falar que, se eu falei da Ford, vamos falar da Toyota. A Toyota importava, na 94, 95, um Corolla com ótima aceitação para carros importados, mas vendia naquela época 1.000 unidades. E eu me recordo quando alguém teve a ideia, e aí é mais marketing do que propriamente design, que vamos fazer a importação agora da versão europeia, porque lá na Europa eles se associaram ao Mundial de Rally e nosso carro está correndo. Então é tipo uma ordem mundial que a gente valorize aquele design europeu. É do tempo que você tinha um design para o asiático, para o Japão, para a Europa e para os Estados Unidos, coisas totalmente diferentes. E aí se decidiu por aquele Corolinha com olhinhos arregalados e o ralador de cromado na frente, o ralador de coco na frente. Eu me recordo que de 900 unidades mensais, o carro caiu a 96. Em um mês, chegou a vender apenas 96, fruto da rejeição do sul-americano a um design europeu, que também não foi grande sucesso. Por outro lado, também posso falar que os nossos designers, e aí vamos falar da Ford, bateram na mesa e disseram, sim, nós queremos esse novo produto da Ford com uma suspensão mais elevada e um step pendurado na traseira. E os americanos e os europeus, perdão, disseram, não, o nosso carro vai ser tipo monovolume, vai ser baixo, vai se chamar Fusion. Nós estamos falando do EcoSport, um sucesso criado a partir de um hatch, e usava amortecedor de hatch, usava trilhos de assento de hatch, usava a barra de direção de um hatch, com aparência de um SUV. Como é que surge essa interação de fazer... Porque o EcoSport é também um divisor de águas aqui no Brasil, porque essa tendência de fazer carros com aparência de SUV inicia com mais força com o EcoSport. Você estava presente nessa época? Estava, eu entrei em 2000, na realidade. Em 2000, o carro, como não tinha departamento de design aqui no Brasil, a Ford não tinha ainda,
ele estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos. A Ford do Brasil alugou o estúdio nos Estados Unidos e mandou uma equipe enorme para lá para poder desenhar o carro lá. Quando eu falo equipe, desenhar é incluindo engenharia Claro. e comprou o serviço de design da Ford dos Estados Unidos. Mas tinha gente, eu viajava uma vez por mês para lá, para verificar como é que estava o desenvolvimento e tudo mais. Então, realmente, o EcoSport foi um divisor de águas. Na realidade, a Ford tinha um campeão best-seller, que era a Explorer, né, que era um SUV mais raiz naquela época ainda, né, porque ele tinha chassis ainda, ele era basicamente feito em cima da picape. Isso em 99 ainda era assim, 98, 99. Quando a gente começou o projeto da Ford, começou o projeto do EcoSport. Então, a ideia do Eco foi exatamente por que não pode ter uma SUV mais affordable, né? Quer dizer, mais acessível, né? Mas a Ford estava passando num período muito conturbado no Brasil, não podia gastar muito, então a Ford decidiu pegar um carro que já estava em desenvolvimento, que era o Fusion europeu, e trabalhar em cima dele. Foi como foi feito o projeto, né? Simplificou, deu uma trabalhada, tornou ele um SUV, né? Desculpa, mas eu acho que não simplificou. O simples foi o Fusion, que não confundam com o sedã. O Fusion que nós estamos falando... Não, quando eu falo simplificar em termos de construção mesmo. Ah, né? sim. Não, Tá? não estética. Não estética. Elaborou mais na estética e trouxe uma redução de custos na mecânica. Exatamente. Eu acho que esse que é o grande barato também do designer, né? Você fazer uma coisa bonita, você não precisa exatamente gastar. Você pode aplicar o seu dinheiro onde é perceptível pelo consumidor. Né? Esse é o grande trabalho pelo designer também. Não adianta você ter um mundo de dinheiro e sair gastando. Quantas casas você vê de milionários aí que tem um mau gosto incrível? Você sabe que o cara gastou uma nota e tem um mau gosto. Né? Então, o trabalho do designer é esse. Então, na época, a Ford fez dessa forma. Ela preferiu fazer assim como o Fiesta, que veio para o Brasil. Era uma versão simplificada, usava uma série de coisas já desenvolvidas, já engenheiradas já pagas, vamos dizer assim, já também, pagas, né? Ou seja, saía muito mais barato para a Ford do Brasil. Porque eu noto o seguinte, eu estou colocando umas imagens que são raríssimas de achar. Fotos do Fusion, o irmão, que é o anencéfalo, sabe? 2 irmãos nascem gêmeos. Na Europa ele era conhecido como Confusion. Porque ele não dizia muito bem para que ele teria vindo, entendeu? Porque ele não tinha uma personalidade definida. Eu posso fazer um paralelo com esse projeto com o que aconteceu, no caso, era então Fiat, quando pegou o Idea. Fez um belíssimo trabalho de engenharia, fazendo a linha Adventure, colocando penduricalhos plásticos, o nome que você quiser. Você pode dizer, as pessoas até criticam, porque não é um SUV de verdade. Mas no caso da Fiat, aderiu ao carro várias proteções plásticas e o carro tinha personalidade, enquanto o Idea original, o italiano, também tinha essa falta de definição. Muitas vezes nós temos influências de outras áreas comerciais. Eu gostaria que você, na sua análise, como é que é o consumidor americano em termos de design? Ele é mais simples? O carro asiático é mais elaborado, ou melhor dizendo, rebuscado? E como é o europeu? Como você vê essa diferença de continentes? Eu acho assim, uma coisa que eu até tinha comentado com você antes da gente começar a gravar. Hoje em dia, você tem um design, ou pelo menos as montadoras tentam unificar o design geral. Vamos dizer, o veículo base, ele é muito mais globalizado. Você não pode mais, como você disse, ter um carro feito para a Europa, você feito para os Estados Unidos, um para o Japão. Isso fica muito caro para as empresas, né? Mas cada local tem o seu gosto. Então, você meio que faz ajustes pequenos para cada gosto local. O americano hoje, ele está ficando... A parte do fato de que o americano gosta muito de picapes, né? Tanto é que a F-150 é o veículo mais vendido há 40 anos nos Estados Unidos, e aí ela tem um design muito específico, muito, muito dela, né? E com os cromados, que, claro, o americano gosta, né? Eu acho que o cromado, inclusive, teve uma época que deu muito baixa e agora voltou de novo, né?
principalmente nas picapes. E o europeu ele já já é um consumidor mais discreto, né? Ele não gosta de muito alarde. O chinês já gosta muito de cromado, né? Então, o japonês eles também já tende a ser mais discreto, gosta muito de carro branco, né? Tem aquelas peculiaridades. Mas o design como um todo, eu acho muito mais globalizado hoje. O que muda muito, na minha percepção, é quão maduro é o consumidor de cada país. Eu não acho o consumidor brasileiro maduro o suficiente para fazer análise de design, entender o carro, como você encontra, por exemplo, o americano. O americano é muito mais amadurecido em termos de design, né? Ele critica mais com embasamento. Você vai num salão de automóvel nos Estados Unidos, você ouve os casais conversando entre si a respeito da experiência do carro. Não é um negócio que acontece no Brasil, né? Se você vê um casal, você vê a mulher de saco cheio, né, ela de braço cruzado, e o marido olhando o carro, olhando a modelo que está do lado do carro, mas não existe uma discussão, entendeu? Então, eu acho que o design em geral, fora alguns detalhes, é atualizado. Eu acho que só te interrompendo um pouquinho, quando você fala em amadurecimento, nós estamos na faixa etária relativamente próximas, então a gente conheceu como grandes ícones de design mundiais eram exemplos sempre italianos. Uhum. Se eu começar em Pininfarina, guia, depois vou é um rol imenso que eu não vou discorrer. Mas o italiano era um papa, era um mestre de design. Mas aparentemente, eu não sei se isso é conflito com a indústria italiana que sumiu, a indústria automotiva, vou falar clássico, até por curiosidade, quando você fala do americano, a menos globalizada chamava-se Chrysler, que tinha a marca Jeep, e temia-se pela extinção, já que o progresso exigia grandes grupos automotivos para diminuição de custo e poder ter sobrevivência. E a Chrysler, com sua Dodge Jeep, parecia a menos chance das marcas americanas, porque ela era nitidamente americana, muscle cars, etc, etc. Só fazia carros para a América, pensando na América, picapes para a América. Então, aí dá uma casualidade ou aquele choque de meteoritos, ela se junta com Fiat fundando o FCA. Uhum. Passam o quê? X anos e o falecido administrador, né? Eu não poderia o mentor não poderia imaginar o mentor dessa união tão exótica de uma Chrysler, uma Fiat italiana, de um Cinquecento para um Dodge Viper. O resultado passado 10 anos é que a Jeep se globalizou de uma forma até encontrada na Europa, França, especialmente SUVs menores, Renegade, por exemplo, você encontra já, ao mesmo tempo que a Fiat praticamente está resumida ao Cinquecento. Houve o que? E ao Brasil. E ao Brasil. Não existe mais na Itália. Não tem a preponderância na Europa como tem na Itália. Não, vamos dizer, quase está extinta na Itália. E o design em si também deixou de atender aqueles aspectos. Quando falou assim do homem vai no salão e olha as mulheres, olhava, porque nós não temos mais salões, né? O que acontece? O design é aquele arredondado, harmonioso, típico de uma Alfa, de uma Ferrari, né? Parece que desapareceu de uma forma global. Assim como a indústria italiana. O que é a nova vertente? Não pode ser Cybertruck, por favor, não me diga, não. Eu corto os pulsos. Eu tenho uma opinião pessoal a respeito do Cybertruck. Eu acho que o Cybertruck é um blefe, né? É um blefe aquilo lá, é um tipo assim... Uma jogada de marketing. Uma jogada de marketing. Para mim, aquilo lá é uma jogada de marketing. Então, deixando o Cybertruck de lado, o design também, eu acho assim, o design, ele sempre, como eu falei no começo, o design dos carros sempre se pareceu um pouco, por quê? Porque a gente o designer depende muito de tecnologia, de disponibilidade de tecnologia, né? É claro, você tem linguagens diferentes, como você falou, da linguagem italiana, a linguagem mais alemã, uma coisa mais definida, mas a gente também não pode esquecer da linguagem, não da linguagem, mas você falar de alta produção,
né? Quando você fala de designers, tirando o Giugiaro, que desenhou para a Volkswagen, carros como o Polo, para Passat e outros carros, né, que foram carros de alta produção, né? Os outros designers italianos, eles acabaram desenhando para marcas de pouca produção, obviamente são maravilhosos, né? Mas você olhar a quantidade de carro é mínima, né? O volume é restrito, né? Volume restrito, né? Então, quando você tem um volume restrito e você pode cobrar o que você quiser, aliás, é uma tática que a Ferrari usa hoje, né? Ela desenha carros exclusivos e vai soltando no mercado em conta-gotas, ou seja, para os milionários comprarem e colecionarem, né? Como um álbum de figurinha, né? Hoje, se você olhar a linha, o line-up da Ferrari, ela tem o quê? Ela tem vários carros desenhados especiais, que é para essa turma que tem muito dinheiro, e carro de linha mesmo, ela tem pouca coisa, né? Então, o design italiano, eu acho que sempre se focou nisso, nessa coisa muito... Quando eu estou falando dessas designers que você falou, tá? Não estou falando de alta produtividade como a Fiat. Então, o único que fugiu disso foi o Giugiaro, que produziu, vendeu, e não foi só coisa de série especial, tipo fazer um cadete conversível Pininfarina, que você coloca lá o coisa, pouca coisa, né? Só o logo. Então, eu acho que, como eu falei, eu acho que o design hoje está mais globalizado. É claro que faz diferença, é o tipo de veículo que você vende em qualquer lugar, em cada lugar. Os americanos gostam muito de picape grande, full size, pum. O europeu, ele está começando a comprar já bastante SUV, mas são SUVs menores, né? Mesmo porque você não tem espaço. Como é que você vai andar com uma F-150 na Europa? Exato. Depois, os japoneses já têm um outro tipo de perfil. Eles vendem os carros normais, mas eles têm um tipo de veículo lá que não vende em lugar nenhum, que é aqueles microcarros, né? Por causa do tipo de coisa. Quer dizer, esse tipo de diferença por categoria, ela ainda vai continuar existindo, né? Agora, o design é uma coisa mais globalizada e você faz ajustes menores em relação ao gosto. Joga um pouquinho mais de cromo ou faz algum detalhe que vai agradar mais ao público local. Mas isso é uma queixa recorrente que eu vejo nos carros da Volkswagen, que é uma das grandes players mundiais. Uhum. Você tem na briga da ponta uma Toyota e do lado uma Volkswagen, mas é curioso que a pacata, a serena, a conservadora Toyota vai por um designer, até que eu chamava de Takana, a espada ou a moto, tanto faz, que faz o novo Corolla ser um designer agressivo, e ele é repetido por um novo Yaris Cross, por um novo RAV4, um designer mais marcado por linhas vincadas, fortes e radicais, a conservadora Toyota. A outra alemã, a Volkswagen, que é a grande disputa pela liderança mundial, tem uma espécie de conservadorismo que permite vender em todos os mercados sem ser agressiva. E é a queixa que quem tem um T-Cross tem um Tiguan, ou ele tem um Touareg, ou ele tem o Tarek, o Tarok, o nome que quiser, pode mudar o nome e a frente é a mesma. Eu escuto, eu recebo essas, porque você vê de longe e não identifica. Um conservadorismo agora da parte da Volks, isso que evoluiu bastante, mas e do outro lado, o arrojo momentâneo da Toyota. Como você vê esse equilíbrio? Eu acho que as duas têm estratégias de design diferentes, como você mesmo pontuou, né? Eu acho que a Volkswagen hoje... a Volkswagen hoje não. A Volkswagen sempre teve essa coisa eu sei o termo em inglês, blend, uma coisa mais simples, coisa de comunicar o design dela, né? De forma que ela cansasse menos, né? Que fosse mais duradouro o design. Né? E a Toyota, e ela tem essa linguagem, ela mantém essa linguagem muito, como você falou, para todos os carros dela. Né? Eu percebo que o Pavone, o Marco Pavone, ele que é o chefe da Volkswagen, de design da Volkswagen, ele está fazendo exercícios, ou ele encontrou uma linguagem, ele está usando essa linguagem, mas ele usa em toda a linha, né? Ele não restringe. A Toyota, ela já tem uma linguagem que, engraçado o que você falou, ela sempre foi muito conservadora, agora eu acho que ela está experimentando mais, mas ela tem traços similares entre um carro e o outro, mas você não pode falar que os carros são parecidos. Correto.
né? Ela, por exemplo, você olha o Yaris, você olha o Yaris, eu acho até meio, o nosso Yaris eu não curto muito, não. Mas o Não, Corolla o é novo o novo. Yaris, o novo É, Yaris é muito semelhante ao Corolla essa, nessa identidade, agressividade. nessa identidade. Mas como você falou, é facilmente distinguível. E você vê que na própria picape que eles têm, a Hilux, ela está passando por não é modernização, é uma agressividade crescente. A agressividade é aquilo que te chama instantaneamente, que te liga, que faz, opa, que é isso? É aquela chama, é aquele negócio que A, liga. To- é, a Eu tô... Toyota ela investe muito, por exemplo, se você pegar o Corolla, eu acho até engraçado. Normalmente você tem um plano de carros, né? Você tem um carro que dura, por exemplo, para esses de alta produção, 4, 5 anos com um facelift no meio do percurso. A Toyota não usa isso para o Não. Corolla. Ela faz a técnica do prato chinês. Imagina que você tem um monte de prato, todos eles se parecem, mas na realidade um prato ele tem alguns milímetros diferente do outro. Então, se você pegar o primeiro e o último, eles vão ser muito diferentes. Então, a Toyota está fazendo uma atualização da linha Corolla, nem sempre evolutiva. Se você olhar os Corollas, os últimos Corollas, eu acho que teve uma versão que ela parecia mais antiga até do que a anterior. Mas a atualização dela é muito mais rápida, é cada Sim, 2 anos. Né? Ela não, obviamente, ela deve trocar, ela não troca a estrutura do carro, né? claro. A cabine, mas ela faz a atualização como os americanos faziam na década de 50, 60, aquela atualização quase que anual. Né? Então, eles vão evoluindo e vão acostumando o consumidor com essa evolução. Eu gosto muito do Corolla novo, acho que ficou muito melhor que o anterior. Não é mais o carro de tiozão, né? Não, de forma alguma. Acho que é aí que entra o preconceito do brasileiro, a falta de maturidade do brasileiro, que fica chamando, que ele marca uma questão, né? Fala que o Corolla por exemplo, é de carro do tiozão, e ele fica repetindo aquele mantra O mantra. ad eterno, e o carro já mudou, já virou uma outra coisa, ele está lá. Ah, é o carro do tiozão, o cara nem olha, né? E Então, é estranho, porque, se você me permita, a Nissan, percebendo que o Corolla se rumava para um rejuvenescimento facial, embora ainda tenha a maior virtude é o brand e não o produto, é, a Nissan foi te usar, como é que eu vou dizer assim, não é envelhecer, mas foi dar ao Sentra características de tiozão para pegar os descontentes. E teve um é, relativo sucesso com o Sentra, mas já está fazendo. mudando, mas já Sim, está mudando de novo, porque, né? porque precisa também se atualizar globalmente, e É, isso aqui é uma coisa, aparece momentânea, parece local. Nós é. temos essas dificuldades que você vê de perceber as nuances de um design, porque eu vi colocação assim, uma explicação assim, o sucesso do Renegade é preço? Não. É que muita gente tem saudades de algo que seja cofre do motor e um volume de passageiros quadradinho, como era Mais tradicional. o antigo Jeep. Há mercado para isso. Você tem hoje um Suzuquinho, que era o Jimny, quadradinho, o Renegade, e há um excesso mesmo, crescente, de produtos agora com aquela traseira caída à la X6. A Mercedes tem Então, a isso sua, aí, na a realidade, Renault fez a outra. Isso dura. isso aí, na realidade, eu diria que é o próximo SUV, na realidade. Porque a indústria automobilística também, ela funciona de modelos. A perua teve o reinado, as peruas, as station wagons, né, elas tiveram o reinado delas por quase 30 anos. Depois você teve, no começo dos anos 80, meados dos anos 80, vieram as MAVs, ou as vans, né? Então, depois vieram as SUVs, né? Então, eu acho que cada época você constrói ou cria uma, uma nova linguagem, um novo pacote, um novo formato que vira, teoricamente, o design ou a linguagem da vez, Da entendeu? vez, é a bola da vez agora, A é bola isso. da vez, eu acredito que seja o SUV Fastback. E num exercício de futurologia, eu imaginava que o carro elétrico permitiria mudanças maiores ou daria maior liberdade
designers, porque já não teria aquela necessidade do tradicional sistema de refrigeração na frente, o bloco do motor atrás, aí vem o parede corta-fogo, o habitáculo lá e o tanque de combustível lá atrás. Eu achava até que haveria liberdade para mais coisas diferentes por causa da concepção. Eu não sei se por custo, talvez seja isso, por custo se mantém. Eu acho que é uma questão de adaptação e do cliente, do consumidor se acostumar. A gente já teve exemplos na história em que houve uma alteração muito radical no modelo e o consumidor não comprou. Eu acho que é esse que é o barato da modificação que a Toyota faz. Ela vai criando, aos poucos, ela vai criando uma alteração na linguagem dela sem chocar o consumidor de uma vez, né? A própria Volkswagen, há muitos anos atrás, ela tirou a grade do Passat, lembra? Aquele Passat sem grade? E foi rejeitado. Ela teve que, no modelo seguinte, voltar com a grade. Né? Então, o carro dos Jetson não tem chances imediatas. O carro dos Jetson teria que aguardar toda uma evolução do gosto do cliente até chegar. E talvez esse seja o segredo de uma montadora, é antecipar o caminho que o cliente está indo. A ideia é essa. Você, às vezes, você hoje em dia, não hoje em dia, mas principalmente, você desenvolver um carro é muito caro. Você não vai jogar todas as suas fichas no design. Tudo bem, você tem clínicas, né? Tudo para validar o que você vai vender. Obviamente, se o consumidor não gostar, ele vai dizer na clínica que ele não gostou. Mas, às vezes, essa avaliação, porque quando você faz uma clínica, o cliente ele não conhece o futuro, né? Então, você faz uma filtragem naquilo que ele está falando, né? Você tem que fazer uma filtragem. Ele pode não gostar, mas aí você pega alguma coisa que ele falou que gostou, tal. Então, você fala... Agora, se essa filtragem é mal feita, você mostra uma coisa muito moderna, o cliente fala que gosta, e você vai em frente, o risco de você errar é muito grande. Então, as montadoras vão colocando evoluções e, como eu falei, acompanhado da disponibilidade de tecnologia, né? Porque não adianta você imaginar uma coisa completamente moderna sem ter a tecnologia. Mas ela não pode errar, né? Porque hoje, se você errar, é 800 milhões, $1 bilhão que você joga pelo ralo. Então, não é ser conservador, mas também você tem que tomar cuidado para não incorrer em erros que você não pode corrigir. Por exemplo, essa correção que eu falei da grade do Passat foi relativamente simples, né? Depois, no modelo seguinte, eles fizeram uma frente nova, fizeram quase um freshening, um restyling do carro. Beleza, conseguiram arrumar. Agora, você imagina se fazer um carro inteiro, e aí o carro inteiro dá errado. Uma pergunta que eu vou fazer é porque hoje, com os novos tempos, você também tem o azar, vamos dizer, o que acontece... É melhor dar um exemplo prático. Houve um refreshing ou uma reformulação do design do Hyundai, do HB20. Certo. E ele passa a ser bombardeado por críticas de como se fosse uma coisa que tivesse ficado horrível, etc. Evidentemente, eu notei que talvez ele não seja fotogênico, porque eu vi as fotos, e quando eu vi ao vivo, né, no seu lançamento, eu dizia assim, não, mas ele não é tão feio quanto estão criticando aqui embaixo. Será que mídia social está sendo empregada para metralhar, para detonar isso? Porque quando você vai ver o volume de vendas, é como crítica que eu ouvi da reformulação do Onix para novo Onix, que é o nosso carro. Muitas críticas por isso, por aquilo, e o volume de vendas, quer dizer, o volume de vendas não sofre impacto pelas críticas, e elas são inúmeras, um volume que eu não sei se isso é fruto da tecnologia que permite hoje crítica fácil ou robô criticando, quer dizer... Eu acho que mídia social hoje, e não é só para carro, você sabe muito bem disso, ele abriu espaço para os especialistas de plantão. Tudo bem, design é uma coisa que você gosta, não gosta, cada um tem um gosto pessoal. Mas eu acho que a coisa é colocada com uma paixão tão grande nos comentários que você tem a sensação que você está ouvindo comentários de especialistas, né? Então, eu acho que a mídia social potencializou isso muito, né? O fato das pessoas, como eu disse, às vezes, as pessoas, elas olham a fotografia, elas nem leem o que está dizendo a respeito da fotografia, ela já tece comentários, né? A rotula.
já rotula, né? E o brasileiro, como eu falei da questão do amadurecimento, né? O brasileiro não é maduro na hora de falar de carro. Aquela velha discussão, carro é caro, também carro é caro, carro custa isso, por que a montadora não faz mais barato? Sabe, isso cansa, porque as pessoas podiam ler e querer entender o que é uma indústria automobilística, o que impacta. Ah, tem que fechar. Você já viu a quantidade de gente que fala, às vezes uma empresa tá mal das pernas ou está ruim, não, tem que fechar, porque tem que mandar, isso cobra muito caro. Quer dizer, eu acho um absurdo. Então, a dificuldade do brasileiro médio de entender como funciona a cadeia automotiva também é um dos motivos que eu queria, nessa parte final, que você explicasse um pouco por que alguns carros são relativamente parecidos. A lanterna do Renegade foi relativamente copiada no novo Duster quadrado. A traseira do Argo, quando eu passo a noite aqui na autoestrada e um carro me passa, muitas vezes eu faço, nossa, passou aquela BMW, depois eu vejo que não é uma BMW, é um carro da Jeep. As lanternas traseiras, a própria assinatura luminosa se confunde à noite. Então, para quem era do tempo de 3 marcas, depois veio quarta Fiat, né? Tu imagina, quer dizer... É. Não, começando pela China, né, que você falou agora há pouco. Na realidade, o Japão já foi assim. Lembra quando você falava com preconceito que alguma coisa era japonesa, o carro japonês? Ele copiava porque ele queria se aprimorar, né? Hoje o japonês não copia, né? Ele tem um design próprio e, claro, deve ter alguma exceção, mas o chinês é a mesma coisa. Ele começou copiando e se O você olhar a sul-coreano qualidade, também. o sul-coreano também, por quê? É mais ou menos como uma criança. A criança ela não sabe andar ainda, o que ela vai fazer? Ela vai copiar. Primeiro ela copia e depois ela desenvolve as capacidades próprias, né? Então eu acho que essa questão do copiar, primeiro, é você entender como é que faz para depois você desenvolver a sua própria linguagem, o seu próprio design, né? Então separar essas duas coisas primeiro. Primeiro essa questão da cópia é, vindo do chinês, vindo do japonês, do coreano e tudo mais. A outra questão é questão de, primeiro, tecnologia disponível. Às vezes você tem uma tecnologia disponível que o fornecedor oferece para cliente A, B e C, e ambos, ou os três, começam a desenvolver alguma coisa baseado naquela tecnologia. Segundo, você tem tendências de design. Então, se você pegar, outro dia eu vi uma comparação besta na internet, que botou num lado, botou Galaxy, botou Fusca, botou Gol, botou carro moderno, cada um numa cor, e do outro lado colocou todos os hatches atuais vendidos no Brasil, todos em branco. Né? Então é muito fácil você fazer uma comparação desse jeito, em que você mistura laranja, banana, faz uma salada de fruta de um lado, e depois do outro lado você coloca só banana. Né? É claro, todos os carros são hatch, né? Então eles têm as mesmas proporções, todos os carros 4 portas, todos com uma tampa traseira. Né? Então, eu acho que você tem que tomar muito cuidado quando você faz essa avaliação. Esse é o segundo ponto, é você comparar banana com banana, apples to apples, né? Maçã com maçã. O terceiro ponto é tempo de desenvolvimento. Os carros demoram, em média, 4 anos para ser desenvolvidos. Então, não dá para a gente falar, esse copiou nisso, copiou no... Porque às vezes os carros estão saindo juntos e dá a impressão, por exemplo, o Duster ele foi lançado 2 anos depois que já está na Europa. Ou seja, ele está desde 2018 na Europa, né, modelo 2018, A e marca como Dacia. né? E aqui ele apareceu agora. O Jeep saiu em 2017, né? Quando que saiu o Jeep? Eu não me lembro agora a data. Eu acho que é 18, com essa nova lanterna, foi num salão de Genebra, inclusive com a versão híbrida, né? Isso foi Genebra, eu acho que foi 18, não foi no Então, passado, não tem 17 ou como. 18. A não ser que tem uma espionagem industrial muito forte, não tem como. Agora, você pode falar, sim, que houve uma inspiração lá atrás, que é quem originou essa lanterna, que é o Galaxy, né? O Ford Galaxy, Galaxy, né? exato. Então, você pode olhar, existe isso muito em design também, é você fazer pesquisa, olhar coisas que usou-se no passado, linguagens. Eu, quando eu desenhei o painel do Fox, do primeiro Fox,
Eu peguei carros da década de 50, porque eu queria fazer o Fox, era um carro que supostamente ia substituir o Gol na época, o programa aconteceu, então ele tinha que ser muito simples, né? Tanto é que ele não tinha porta-luvas, ele era aberto embaixo, mas por questões de custo, né, mercadológico, ele acabou sendo mais caro. As pessoas não entendem, porque elas não sabem a história do carro. Então, a minha ideia era fazer uma coisa simples. Eu peguei um Buick da década de 50, final, que era um cilindro, né, simples, e joguei as coisas em cima do cilindro, desse cilindro, e saiu o painel do Fox, né? Então, você faz também uma pesquisa iconográfica, né, de design, ver aquilo que é bacana. Então, o que eu posso dizer é que, eventualmente, os dois, tanto o Duster quanto o Jeep, se inspiraram, sim, não entre si, mas num Galaxy da década de Exato. 60. Né? Já que você comentou isso aqui, de Galaxy, da inspiração do Fox, o que mais você trabalhou, que agora a gente vai olhar com mais atenção quando entrar num carro, dizer assim, olha, eu sei quem fez essa buzina, eu sei quem fez esse paralama, o que mais você trabalhou que você se orgulha? Vamos lá, só outra parte que você se orgulha aqui. Eu acho, por exemplo, começando um pouco, ainda como estagiário na GM, eu desenhei rodas, né? Muitas rodas. Então, eu desenhei as rodas dos cadetes normais, GSI, do Monza, as rodas eram minhas. Eu estava aprendendo, né, como designer, essas foram os meus designs lá. Depois, na Volkswagen, eu trabalhei no Gol, o design já estava definido pelo Veiga, né? O tema já estava definido pelo Veiga, e aí eu entrei e, como é que eu vou dizer? Eu fiz a coisa acontecer em termos de detalhamento, né? Depois mudou a frente. Qual é a geração? É a geração do Bolinha, primeiro Bolinha de 94. 93, ele foi lançado em 94, né? Foi lançado em 94, então ele é modelo 94 ainda, porque não tinha essa coisa de já puxar o 95, né? Trabalhei o interior todo dele, depois trabalhei na Saveiro, trabalhei na Paraty, na Alemanha, o Veiga estava lá, eu ajudei ele na definição da Paraty 4 portas, do Gol 4 portas. Depois trabalhei no Santana, no freshening, naquele freshening, para dar aquela sobrevida para taxista, basicamente. Trabalhei no caminhão. Na Alemanha fiz o carro conceito, que era o New Beetle Dune, lembra que foi para o salão? Sim. Fiz o interior dele. Inclusive ganhei da Califórnia, que era concorrente, estavam duas propostas. Que mais? Honda. Trabalhei no Fox, né, no interior do Fox, né, que é o que eu falei que foi o primeiro Fox, o interior fui eu que trabalhei. Depois eu saí da Volkswagen, o Dagoberto terminou, né, ele fez outros detalhamentos do interior. Dagoberto Tribia. Tribia. E depois na Honda foi, como foram 8 meses, e naquela época o desenvolvimento era tudo via fax e malote, né, não tinha e-mail. Nossa. Era horrível. Eu fiz a Twister, a primeira Twister, que foi aquela moto, uma motinho pequena. Não precisa explicar, a gente conhece tudo isso. E era tudo assim, eu desenhava, mandava via malote para o Japão, eles modelavam lá, mandavam fotografia via malote, eu fazia as correções, mandava. Aí eu ia para o Japão em outubro para fazer a aprovação final. Depois, já na tecnologia moderna, você recebe a superfície, transferência, e aí eu abro na minha estação junto com outra pessoa, né? E a gente vê a superfície, gira o carro, tem joga um 3D luz ali para fazer alguma miniatura? Por exemplo, não, isso aí é para você fazer o Clay. O Clay, você usa o Ice and Surf, que é o software que a gente usa para alisamento de superfícies. Na verdade, não é só alisamento, é você colocar o tema dentro do package, fazer os ajustes, está tendo uma interferência aqui, tem que arrumar essa superfície, tem que fazer isso tudo. E aí sim você usina o Clay. Né? É muita mudança, é isso que eu quero chegar. Em quantos anos isso? É muita mudança. Na realidade, o desenvolvimento do carro, parte estúdio, vamos dizer, entre começo, o primeiro sketch, né, a primeira ilustração, o primeiro rabisco, igual você falou, até você liberar a superfície, pode durar 1 ano e pouco, entendeu? Depois é fase de fazer engenheirar, finalizar, porque na realidade a engenharia também ela entra já enquanto a gente está desenhando. Já depois é fazer protótipo, fazer uma coisa, então demora 1 ano, 1 ano e 6 meses a parte do design.
Para encerrar essa hora de conversa, olha, já estamos uma hora conversando. Então. Você está nos Estados Unidos. O que te impacta mais em termos assim, você vendo um design? Você tem o Camaro, você tem um carro acima na GM, e você tem o Mustang e tem Ford GT40. São os ícones de alto desempenho. Como é que é o Stingray lá da GM, da Chevrolet, que foi... É o Corvette. Você viu o Corvette novo, a Ferrari da GM, como dizem alguns, né? O motor passou a ser, vamos dizer, central, né? E o passageiro fica lá com os pés em cima do eixo dianteiro, né? Houve uma mudança no Corvette de uma maneira que... mudança de linguagem completa, né? Ele perdeu a identidade. Ele era um enorme... Não estou falando que é feio. Um enorme cofre do motor para abrigar um V8 de alta litragem, e agora o motor passa a ser trás, ele é visível, o motor, como algum carro italiano que a gente conhece, a posição de sentar, vamos dizer, entre os eixos parece de um carro italiano, é uma Ferrari data. Mas como design, você viu o Mustang elétrico e esse novo Vette, né? O que mais te chama a atenção entre os dois carros para encerrar nesse último minuto que nós vamos conversar? A Corvette, na realidade, como eu falei, eu não acho feio. Eu não acho ela feia, tá? Eu não acho feio o design. Eu só acho que eles mudaram completamente a linguagem do carro que ela tem nos últimos 50, quase 60 anos, né? Eu acho que houve uma evolução entre o primeiro e até o penúltimo, que você conseguia identificar uma linguagem, e esse aí mudou completamente. Eu não posso responder pela qual é a estratégia de marketing. De repente, eles quiseram criar um carro que é completamente diferente do Camaro. Então, tem o Camaro aqui, tem esse, são carros diferentes, não posso falar. No caso da Ford, que você tem o GT40, o GT, não, 40 é o anterior. GT. Você tem o GT e tem o Mustang, eu acho que tem uma diferença muito clara de design, né? Eu acho que o Mustang, esse último principalmente, né, que foi lançado em 2015, ele tem uma linguagem maravilhosa, eu acho maravilhoso esse carro, tive dois, né? E eu acho, assim, fantástico, um acerto, a mão acertou, o designer acertou a mão, que é aquela coisa que a gente fala. Ele voltou a ser o Mustang da década de 60, em termos de impacto visual, de linguagem, de punch, de sex appeal, né, quase. Né? E o GT, não, o GT ele já tem uma linguagem e ele já nasceu daquele jeito, ou seja, se você ver, né, são três. A linguagem é histórica, né? É histórica, você tem o de 66, né? Você tem o de 2005 e você tem esse, né? Então, eu acho que ele conservou. Então, e os carros têm uma proporção completamente diferente, né? E como você explica, então, o Mustang elétrico? É um outro carro. Não, é um outro carro. Na realidade, é uma estratégia que a Ford tem de criar uma família, né? Eu acredito, porque ela tem um Mustang normal, vamos dizer assim, o tradicional, e tem um elétrico dentro do corpo de um SUV, né? Mas sem perder a esportividade. Eu acho que... É só usar o nome do Mustang para chamar atenção? Eu acho dentro desse perfil de família, assim como ela está criando uma família do Bronco, né? Vamos dizer assim. Exato. Né? A Ford ela tem ícones muito fortes, né? Ela tem ícones muito fortes. Ela tem o Mustang, ela tem o Bronco, ela tem a F-150, né? Então, eu acho que é uma estratégia. São ícones de 50 anos cada um, né? Só que isso nós vamos precisar um outro programa inteiro, porque a gente bateu uma hora de conversa super agradável. Obrigado. Nós estamos falando aqui, João Marcos Ramos, designer na essência daqueles que fizeram projetos, como vocês ouviram falar, sejam de duas rodas, olha a Twister, 4 rodas, parte interna, fez roda, fez painel, fez parte de grandes times que projetaram e entregaram aqui no Brasil carros maravilhosos e carros significativos. Motores na TV é um programa veiculado aqui pela Vale TV, canal 14, Novo Hamburgo, Campo Sabrina, Estância Velha. Também a gente coloca no YouTube, no Facebook. Te dou
30 segundos para se despedir. Agradeço muito a tua vinda aqui, João Marcos. Ô, Pet, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Como você falou, 1 hora é pouco para a gente conversar, tem tanto assunto. Eu acho que o design automotivo global, não digo nem nacional, é um campo muito fértil, dá para a gente conversar muito e surgir muitos questionamentos e respostas. É um prazer, espero ter mais oportunidade de conversar com você. Obrigado, Copete. Grande abraço. Obrigado.